Olá, meus amigos e minhas amigas. Abaixa a trilha, o cabeça prego. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando nesta noite de sexta-feira. Hoje eu vou ser o Homem Invisível, tá? Porque hoje nós temos um convidado. E aí, doutora Elaine, a terceira câmara, sempre ela no programa da doutora ela pipoca. Hoje nós temos um convidado, mas, né, doutora Elaine, eu vou ficar neutro, porque hoje eu vou ser a pedrinha no sapato da doutora Elaine. Hoje você só eu, hoje você só eu. Você exclusivo. Do Incrível Hulk ele passou pro Homem Invisível, ele tá muito super-herói. Eu tô Boa noite, gente. Tô virando Marvel, doutora Elaine. Tá fazendo propaganda demais já. Boa noite, gente. Hoje estamos aqui para mais um Descendo a Lenha, hoje com um convidado, o seu Marcos. Vamos falar um pouquinho sobre segurança pública, né? Vou apresentar o seu Marcos para vocês. Aí já estamos aí com 31 pessoas ao vivo. No do Marcelo já tem um pouquinho mais, que ele tem mais amigos que eu, né? A Rádio Nativa tem mais amigos que a doutora Elaine. Então eu vou pedir para vocês compartilharem a live no perfil de vocês para a gente alcançar mais pessoas. Só tivemos 9 compartilhamentos até agora. Então estamos aí com o nosso garoto prodígio, também tá por aí, o seu Eloy, a Adriana, a Sumara, a Isabel. Quero pedir assim antecipado, meio que demorado, mas desculpas que eu errei a hora do programa. Não mais ser às 7h30, vai ser às 20 horas. O Marcelo tinha avisado na semana passada, né? Mas eu esqueci, né? Os cabelos brancos. Aí o Leandro tá por aí também, vendo lá direto de Joinville. Boa noite, Leandro. Fernando Braga Pacheco também tá por aí. Anselmo Silva, quem mais? O seu lá, boa noite, menina, boa noite, Marcelo, valeu. Oi. E o Everton também tá por aí. Então vamos lá, vamos apresentar, falar um pouquinho com o nosso convidado, o seu Marcos, né? Vai aparecer aí para vocês. Boa noite, seu Marcos. Boa noite. Queria que o senhor explicasse, hoje todo mundo sabe aí que durante a semana, né, circulou o vídeo, né, com o seu Marcos, à frente da prefeitura, com uma faixa, tentando falar com o nosso prefeito municipal, né? Muitas pessoas no vídeo falaram que não era o local, que a situação tá feia, muitas opiniões, né? Favoráveis e não favoráveis, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu, para explicar melhor para a população. Vamos falar um pouquinho de segurança pública, né? E nada melhor do que ele para explicar tudo que aconteceu, o que levou a fazer isso, como é que ele pensa, o que ele acha da segurança da nossa cidade e quais as sugestões que nós temos, que é uma das matérias que a gente mais discute nesse programa, né? Com o Tenente, um grande abraço lá para o Tenente Lima, para toda a corporação, que a gente se preocupa muito com essa segurança, a gente sempre bateu nessa tecla. Boa noite, seu Marcos. Boa noite, povo Itapuá. Bom, primeiro eu quero antecipar alguma pergunta, respondendo alguma pergunta, certamente vão me fazer, né? Se eu sou morador de Itapuá ou se eu sou veranista, né? Eu sou veranista, mas eu amo Itapuá. Há uns 20 anos atrás me falaram desse paraíso e eu saí com a minha esposa e meu filho pequeno e a gente veio descobrir Itapuá, né? Me apaixonei por Itapuá. Na época eu não tinha muito recurso, construí uma casa de madeira, uma casa popular, teto baixo, né? Os móveis da casa, peguei madeiras de pinos e construí os próprios móveis da minha casa. E eu queria meus filhos vindo para cá. E o meu amor por Itapuá cada vez aumenta mais, né? Aumenta mais e a gente, quando tem amor, a gente sofre pelo aquilo que a gente ama também, né? Eu construí essa casa, passei anos nessa casa e há uns 7 anos atrás eu construí uma outra casa. Deus me permitiu isso, né? E as coisas, no começo a gente vinha para cá, isso aqui, uma segurança total, natureza, o povo muito acolhedor, né? E as foram andando e a gente foi percebendo o movimento, né? Foi sentindo começar a sentir uma certa insegurança, coisa que não existia, né? Minha casa não tinha grade e nunca ninguém entrou na casa de madeira, né? Bom, de uns tempos para cá a coisa começou a ficar bem grave, né? A gente passou a ouvir toda hora um relato de entraram na minha casa, roubaram. Eu presenciei gente armada na cidade alguns anos atrás aí, né? E mais recentemente, né, que é o que culminou em toda essa minha atitude, né, porque eu acredito que uma situação extrema, né, mereceu aí uma atitude extrema minha, né. Em julho agora, né, eu até coloquei na rede vizinhos, existe registro na polícia também, a minha rua
sofreu 4 arrombamentos, né? Agora em agosto, mais 4 casas, outras 4 casas com a minha casa também, que fizeram uma mudança na minha casa, né? E na minha rua não existe uma casa, né? Pode ser que não tenha registro, mas eu tenho condições de provar, não existe uma casa que não foi arrombada, né? Então assim, se a gente projetar isso, uma rua, pelo menos 1,5 quarteirão, se a gente projetar isso para Itapoá, a gente, não sei se é essa palavra, mas a gente está vivendo uma situação de calamidade pública, né? Bom, então quando aconteceu essa segunda vez que carregaram a minha casa, né, eu tomei uma atitude de buscar, pedir ajuda, né? De tentar entender o que estava acontecendo aqui em Itapoá, né? Quais eram as providências que o poder público estava tomando aqui para Itapoá. E eu, sinceridade, eu fui até a prefeitura e a minha intenção foi falar com o prefeito, né? Eu fui atendido lá por alguns funcionários e tal, mas eu queria falar com o prefeito, né? Porque é uma situação extrema, né? 2 vezes a casa invadida, 2 vezes mudaram com a minha casa, né? E eu não fui recebido e eu resolvi fazer aquele protesto. Aquela faixa que eu coloquei lá na frente, era uma faixa que eu tinha feito da primeira vez que mudaram com a minha casa, e eu tirei uma fotografia na porta de casa. E, infelizmente, os bandidos não roubaram dessa vez a faixa e me sobrou a faixa para andar com ela, né? Que barbaridade. Bom, além da prefeitura, eu procurei também o pelotão da Polícia Militar, eu procurei a Polícia Civil, né? Eu cheguei aí no Ministério Público também, mas eu tive notícias que a promotora, que é a titular da cidade, não tá de férias, né? E eu achei melhor não falar com alguém que está fazendo a substituição, está passando esse momento aqui, né? Eu gostaria de falar com a promotora que vive a realidade da cidade, né? Bom, e aí, assim, eu escutei várias coisas, né? Várias coisas, né? E eu fiz uma avaliação minha, que não é uma avaliação profissional nem nada, mas essa avaliação partindo do que eu acho que cada um dessa cidade, de cada órgão público tem como missão, como tem como obrigação nessa cidade, né? Então, a prefeitura, no meu ver, cuida da infraestrutura, cuida da educação, cuida da saúde, né? Cuida dos serviços, né? E a prefeitura tem que promover até para a população, para se manter, para ser alguma coisa que represente a população, precisa promover o desenvolvimento da cidade, precisa desenvolver emprego, precisa desenvolver investimento, né? E precisa desenvolver cuidar do bem-estar da população, né? Então a prefeitura é isso. Eu fui buscar entender o que a prefeitura estava tentando fazer para o bem-estar da população. E segurança é bem-estar, né? Eu fui atrás da Polícia Militar, né? Por quê? Porque a Polícia Militar tem que fazer o patrulhamento preventivo, tem que fazer o patrulhamento ostensivo, tem que atender as ocorrências, né? Então eu fui saber o que a Polícia Militar estava fazendo, né, nesse contexto todo. Fui na Polícia Civil também, porque a Polícia Civil, né, eu estou lendo aqui porque são algumas coisas que a gente tem que pontuar certinho, talvez muita gente não saiba da função de cada um desses órgãos, né, mas a Polícia Civil tem a função de reprimir, né, de investigar, de preparar um inquérito policial para que um promotor denuncie um marginal, um bandido, e para que o juiz julgue, entendeu? Então a função da Polícia Civil é importantíssima, né? Todos são importantes, né? Mas em se falando de segurança, a Polícia Militar tem que prender bem, atuar bem e prender bem, corretamente, conforme a lei, né? E a Polícia Civil tem a função de preparar o inquérito, de instruir, instruir significa juntar provas, né? Investigar e mandar para o promotor de justiça: promotor, olha, essa pessoa foi pego em flagrante, nós temos tais provas, assim, porque de posse disso o promotor vai denunciar essa pessoa para ser julgada, né? E mais na frente o juiz vai julgar em função de tudo que for recolhido. Então, essa parte de investigação, de inquérito policial, né, não é só um procedimento administrativo, é o coração da justiça, do que se pode fazer para um bandido aqui na cidade, para um mau elemento aqui na cidade, entendeu? Então é muito importante. O Ministério Público eu fui procurar por quê?
Porque o Ministério Público, no meu entender, assim, é a última defesa do cidadão, né? O Ministério Público, ele está aí para resguardar os nossos interesses individuais e os interesses da sociedade, né? Então, o Ministério Público, além de denunciar, ele denuncia porque alguém fez alguma coisa para alguém ou para a sociedade, entendeu? Então, eu fui também ver o que o Ministério Público estava fazendo em termos de denúncia, né? E até em termos de acompanhamento do que está sendo feito pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, porque o Ministério Público também, na verdade, ele não é um passivo. O Ministério Público também, nessa missão dele de cuidar dos interesses sociais e individuais, ele também pode atuar e cobrar, vamos falar assim, da Polícia Civil, da Polícia Militar, uma atitude, uma correção, uma assertividade no que está sendo feito, né? Eu não consegui falar com a promotora, né? Mas de antemão eu gostaria até de parabenizar. Ela é efetivamente reconhecida na cidade como uma pessoa muito bem intencionada. Eu conversei com várias pessoas na cidade, né? Tá? Para quem não conhece, a promotora é a doutora Juliana de Graff. Já está no município há alguns anos já e preferiu não mudar para Garuva. Teve aí a evolução da promoção, né? Sim. Mas ela preferiu ficar em Itapoá para dar continuidade no trabalho que vem fazendo, porque 2 anos de trabalho aí você já vai embora, né? Então ela preferiu continuar, dar continuidade. Realmente é para nós uma sorte grande, né? Porque e ela geralmente tem noção da função social que ela tem, exatamente, né? Então, parabéns. O seu Luiz Gustavo que está lhe perguntando. Boa noite, seu Marcos. Boa noite. Está bem difícil aqui em Itapoá. Até o nosso delegado está respondendo na justiça por fazer coisas erradas. Pessoal, é o seguinte, ó, eu quando vim aqui, aceitei aqui, eu falei para a Elaine que eu não ia entrar em searas políticas e nem criar polêmica, né? A minha intenção aqui é trazer um pouco do que eu entendo dessas coisas, né? Desses órgãos públicos, né? Para que a gente comece a entender e comece a ter, assim, a exata noção de quem manda na cidade não é o prefeito, quem manda na cidade não é a Polícia Militar, quem manda na cidade não é a Polícia Civil, quem manda na cidade não é o Ministério Público, quem manda na cidade não é o juiz, quem manda na cidade são os moradores da cidade, são quem frequenta essa cidade, quem ama essa cidade como eu amo essa cidade aqui, entendeu? Agora, se a gente não for agente de mudança, se a gente não cobrar nada, né, a gente vai entregar na mão de pequenas caixinhas, né? Eu faço isso, eu fiz a minha parte, 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 eu fiz a minha parte. São caixinhas assim, sem relacionamento, né? Porque é assim, ó, me perdoe aí, Polícia Militar, delegado, prefeito, Ministério Público. Sinceridade, eu não falei com quase todos aqui e eu não, em nenhum momento eu escutei assim, nós nos reunimos. Nenhum momento escutei, eu não vi. Nós nos reunimos, eu, delegado, a Polícia Militar, o Ministério Público, eu não ouvi isso aí. Nós estamos numa cidade pequena, né? Isso aqui é uma comunidade, a gente se conhece, né? Todo mundo sabe onde mora o promotor, o delegado, sabe? Todo mundo é morador aqui. E eu não ouvi, me perdoe se vocês se reúnem, entendeu? Mas eu não vi relato nenhum, nem das autoridades, nem da população, de uma reunião com as autoridades da cidade, entendeu? O senhor esteve lá na Militar, né? Esteve conversando com o tenente. Qual foi, assim, as dificuldades que a Militar lhe passou em relação ao trabalho, né? Da segurança no nosso município? Como é que foi essa... Foi a única autoridade, assim, a priori, que o senhor conseguiu conversar, né? Que pôde dar uma resposta mais próxima, né? Do que ocorre. Eu não quero julgar, eu não quero... Eu fui procurar, ninguém sabe quem eu sou. Talvez a minha importância seja minimizada. Não sei lá, eu não quero fazer julgamento, mas eu fui muito bem recebido na Polícia Militar. Que bom. Né? Agora, é o seguinte, ó, uma coisa que eu gostaria de pedir, eu gostaria de convocar todo mundo, né? Não sou sindicalista nem nada, não sou político nem nada, mas acho que a gente tem que se mobilizar. Uma conscientização. Exatamente, né? Todas essas polícias que eu fui falar, todos esses lugares, né? Me perguntaram, você tem alarme? Você tem cerca? Você tem cachorro? Você tem monitoramento? Você tem não sei o quê? Blá, blá, blá. Eu falei, mas espera aí, é condição de eu ser
recebido aqui, de eu falar do meu problema, de eu dividir meu problema com vocês, né? Então isso não é um acessório, isso aí é o principal, né? Então acho que as coisas estão meio invertidas, né? Na Polícia Militar, o que eu vi a princípio, né? Eu vi, assim, basicamente falta de gente, né? Eu percebi um cuidado, uma técnica aplicada ao policiamento da cidade, só que os recursos são parcos, né? Tá? Recursos são pequenos, né? E eu também fui atrás de saber, até eu conversei com a senhora, né? E tentei falar na prefeitura, falei na prefeitura também, fui recebido pelo chefe de gabinete, o senhor... Rodrigo Lopes, né? O prefeito só me pergunta o nome porque eu não fui recebido pelo prefeito. Mas assim, o senhor Rodrigo me recebeu muito bem, né? Com toda uma assessoria lá, né? E assim, a Polícia Militar solicita, pede recursos, né? A população de Itapoá pede recursos também, recursos humanos, né? E aí, conversando com a doutora Elaine aqui também e com a prefeitura, eu soube que várias caravanas foram até Florianópolis atrás desse recurso humano, né? Tá? E aí é culpa nossa, culpa da população, culpa de eu que sou um apaixonado e um morador eventual aqui, entendeu? Eu me surpreendi com os índices baixos de criminalidade, né? Então, assim, a gente vai falar com o governador, com o secretário de Segurança Pública, chega lá, reclama da segurança de Itapoá e de forma amadora, né? A gente vai lá, olha, tem muito roubo, tem 32 quilômetros de praia, não sei o quê, blá, 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 e reclamação não leva a nada. O que leva a ter assim, um recurso, né, é a gente provar que precisa, né? E como a gente prova que precisa? Com os números de Itapoá, né? Então, o Tenente Lopes me apontou... Lima, desculpa, Lima, mil desculpas, Lima. O Lima me apontou alguns até índices que estão decrescendo, entendeu? Mas assim, ó, existe uma qualidade e um índice efetivo e um índice percebido, né? O índice percebido é muito grande, né? Na minha rua, em meio ano, 8 assaltos, né? 8 arrombamentos, né? Fora ou nas outras ruas vizinhas que a gente comenta, e eu visitei o comércio, todo mundo falando de fui roubado. Então, assim, o que falta pra gente é a gente denunciar isso aí, né? Aí eu fui ver por que as pessoas não denunciam, né? Primeiro porque alguns têm receio, né? Porque tem muita gente solta aí, reincidente, né? E até vou falar da reincidência depois também, queria fazer um apelo para o judiciário aqui, mas tem muita gente reincidente, tem muita gente que vai na delegacia e fica horas na delegacia para fazer uma ocorrência, é difícil fazer uma ocorrência na delegacia de polícia civil, tem gente que fala que não adianta mais porque é assim mesmo, isso aqui está largado, já desistiu da cidade, né? Então assim, eu acredito que é assim, o que aparece no índice é a ponta do iceberg. Eu acho que deve ter pelo menos umas 5 vezes mais ocorrências do que aparece no que está registrado, tá? Então, pessoal, por favor, olha, eu fui atrás de informação e o Tenente Lima deve estar escutando, alguém da polícia deve estar escutando, a Polícia Civil deve estar escutando, né? Se você tiver notícia de um arrombamento, de um crime na cidade, você ligue para o 90, né? Se você não quiser ir até a delegacia, ligue para o 90. Eu fui muito bem atendido nas ligações que eu fiz para o 90. A Polícia Militar, tendo recurso, tendo disponibilidade, não estando numa ocorrência, ela vai até o local, registra a ocorrência. Essa ocorrência integra o sistema de segurança pública. Então, assim, vai aparecer no índice, né? Vai aparecer e você vai estar informando a polícia que efetivamente aconteceu alguma coisa naquela rua, naquele lugar. Tá? Então assim, não deixem de registrar a ocorrência de tudo que acontece aqui. Outra coisa, entrou na casa do meu vizinho, ou roubaram a bicicleta do meu vizinho e eu não conheço ele. Não precisa conhecer o vizinho da casa que foi arrombada, você não precisa saber nem o nome da pessoa da casa que foi arrombada. Basta você chegar lá e chamar a polícia e falar assim, ó, tem uma casa aqui, vizinha minha, que foi arrombada. Vocês podem vir fazer ocorrência? A polícia vai lá,
para lá na frente, entra, observa que aconteceu o arrombamento mesmo e registra. Na rua São João Maria Vianney, que é lá os 8 roubos que aconteceram, tem uma casa aqui de número 11 alguma coisa que foi roubada, entendeu? Que foi arrombada. Então o registro não depende do proprietário da casa, do bem para ser registrado. Qualquer um pode fazer. Tá? Então assim, pessoal, não tem jeito. A Secretaria de Segurança Pública, já a doutora teve numa audiência lá, o secretário de Segurança Pública falou assim que não vai mandar nenhum policial para Itapuá, porque os índices são mais baixos do que Joinville, por exemplo. Agora, eu duvido que em Joinville tem uma rua igual a minha, que em 3 meses teve 8 arrombamentos, entendeu? Eu duvido, né? Então isso aqui é o seguinte, eu estou falando para vocês, mas a gente precisa demonstrar para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina a real situação de Itapuá, tá? Então, pessoal, dito isso, o que eu peço para vocês? A atitude, né? Eu pergunto, né, sem ter dúvida, sem gerar alguma dúvida sobre a qualidade do trabalho de qualquer um desses órgãos, né, mas eu apelo para que esses órgãos reflitam se realmente estão exercendo a sua função, né? Ao juiz, né, que todo mundo reclama aqui das audiências de custódia, né? As nossas audiências de custódia são todas em Joinville, né? Não é nenhuma aqui. A audiência de custódia é o seguinte, pessoal. Graças a Deus que existe a audiência de custódia. Eu sou a favor da audiência de custódia, porque se um dia eu for prego arbitrariamente, for prego num flagrante, né, por uma confusão, por algum problema, eu vou ter uma audiência de custódia, porque a audiência de custódia serve para ver se o flagrante foi bem feito, né, ou então para ver se essa pessoa é um risco eminente para a sociedade que precisa ter uma prisão preventiva, né. Então, eu agradeço, eu valorizo a audiência de custódia, eu acho que tem que existir, entendeu, tá? Mas eu apelo também ao juiz, né, que preside essa audiência de custódia, para que, assim, que me tenha no mesmo nível de direitos de um bandido que for para uma audiência de custódia, entendeu? Porque o bandido tem direito à liberdade, a responder o inquérito, entendeu? E eu, senhor juiz, eu tenho direito à liberdade aqui na minha cidade, né? Eu tenho direito a ter saúde mental na minha cidade. Eu tenho direito de encostar o meu corpo, que já está meio cansado, minha cabeça cansada, de trazer meus netos para cá, de ter uma cidade tranquila, um lugar legal, decente para se ficar, entendeu? Então, assim, eu tenho notícias de gente que passou por 2, 3 audiências de custódia, entendeu? Então, assim, essa pessoa está cerceando a minha liberdade. Tá acabando com a minha saúde mental, entendeu? Né? E outra coisa, senhor juiz, um reincidente desse nível, ele é perigoso não só pelo que ele pratica, pelo exemplo que ele dá para a sociedade, né? A gente tem uma série de dificuldades, a gente tem carências, né? E o exemplo arrasta, né? E um bandido que comete 1, 2, 3 delitos, vai para a audiência de custódia e sai 1, 2, 3 vezes, ele arrasta um monte de jovens para o mau exemplo, entendeu? Então, assim, valorizo a audiência de custódia, valorizo, entendeu? Valorizo o trabalho da Polícia Militar, valorizo o trabalho da Polícia Civil. Agora, Polícia Militar tem que prender direito, Polícia Civil tem que fazer os inquéritos com substância, com investigação, com propriedade para o Ministério Público denunciar, né? O juiz tem que levar em conta o meu direito também, não só o direito de liberdade do bandido, ou então a administração penitenciária de Santa Catarina, né? E as coisas têm que ser direitos iguais para todo mundo. Eu estou reclamando o meu direito. Como cidadão, né? Como cidadão. Tem nossos ouvintes aqui estão perguntando, o Fernando Braga Pacheco está dizendo aqui que ele não concorda com o protesto feito na prefeitura, né? Então, aí até na realidade seria importante explicar que, na verdade, você não foi lá para protestar para o prefeito resolver o seu problema. O prefeito, eu tenho... o que na verdade, explica para o pessoal o que você foi buscar lá, qual era a intenção como cidadão? Pessoal, é o seguinte, ó, eu entendo que é a polícia, eu entendo que é a prefeitura, eu entendo que é o Ministério Público, né? Isso aqui eu não tirei da internet, isso aqui eu simplesmente compilei algumas ideias minhas, entendeu? Eu tenho entendimento da coisa. É lógico que eu não fui na prefeitura pedir para o prefeito resolver o problema da segurança pública, ou trazer a minha geladeira, meu fogão, as minhas roupas, os meus talheres, o meu sofá,
tudo que foi levado da minha casa. Não foi isso, eu não fui lá atrás disso, entendeu? Eu fui atrás de um entendimento e fui buscar o entendimento de uma autoridade da cidade. E eu busquei essa autoridade da cidade, não busquei um nível intermediário, assessoria, alguma coisa, porque para mim foi uma situação de assim, extremamente ácida, entendeu? Foi a repetição de um roubo da minha casa, mudaram com a minha casa, chega, porra, entendeu? Eu quero viver em Itapoá daqui uns anos, eu quero trazer meus netos para cá, e o cara vem e leva a minha casa embora, né? Então, assim, uma situação extrema, eu julguei necessitar falar com a pessoa, entendeu? Para entender, eu não fui cobrado do prefeito em momento nenhum, né? O secretário, o assessor lá, o chefe de gabinete, pode ligar aqui e falar, ele vai saber. A única coisa que eu fui cobrar dele, né, que na verdade assim, não cobrei, mas no decorrer da conversa eu cobrei, né, porque ele me falou de alguns recursos que a prefeitura está colocando à disposição, por exemplo, da Polícia Militar, né, como viaturas, né, alguma coisa assim, mas eu não vou me estender mais, mas alguns recursos, né. E eu questionei ele, falei assim, bom, mas a única coisa que eu questionei, se vocês estão fornecendo, a prefeitura está fornecendo recursos para a Polícia Militar, para a polícia, para quem quer que seja, e o resultado não está vindo, eu falei, olha, vocês têm que dar um tapa na mesa. Entendeu? Porque se as viaturas da polícia que foram colocadas à disposição da Polícia Militar, os recursos que foram colocados à disposição das polícias não estão tendo resultado, você pega esses recursos e aloca na saúde, por exemplo. Tira os adesivos das viaturas da Polícia Militar, coloca lá uma cruz, coloca ambulância e vai levar gente para o hospital de referência, alguma coisa assim, entendeu? Então, assim, quando eu comecei a entender o que a prefeitura estava colocando à disposição, os recursos, eu falei, olha, vocês têm que botar, porque isso aí não está servindo, desculpa aí, prefeito, nem para política. Porque se os recursos estão sendo colocados e a população não está vendo o resultado disso aí, é um recurso que não está usando nem para a política, nem para o seu projeto de político aqui na cidade, né? Que dirá para a segurança pública, né? É bom esclarecer aqui para os nossos, né, telespectadores que essas 3 viaturas que o município, entre aspas, cedeu, né? Isso foi uma briga muito grande da população. Aqui o vereador José Stocosa, que foi um dos que mais discutiu sobre isso também, né? Foi uma verba que veio da Câmara de Vereadores de 120 mil, foi devolvido do orçamento da Câmara, foi pego dinheiro do recurso do convênio da PM e o município, o executivo, entrou com um máximo de 40 mil reais, né, Marcelo? Foi 40 mil reais. Então, assim, e olha que demorou. E demorou. Isso demorou mais de anos. Quer dizer, então, assim, ele não deu... O prefeito dizia assim, eu tirei 300 mil do meu orçamento e comprei as viaturas para a Polícia Militar. Então, é bom a gente deixar isso claro, porque não é dessa forma. Então, o município cedeu, mas nós sabemos que, por exemplo, o nosso efetivo hoje, ele reduziu muito, né? Nós temos aí a soldado Daniele, está aqui conosco, né, Dani? Nos ouvindo, e o efetivo é responsabilidade da Secretaria de Estado. E nós estivemos lá, foi eu, foi o Júlio, foi o Marcelo, foi o Ivan, nós estivemos com o secretário, inclusive foi uma reunião em que os 3 vereadores apareceram na reunião com o secretário foi muito claro, uma coisa que nenhum vereador tinha dito para nós, não há interesse, agora não sei com a nova gestão, né, do comandante Moisés, se esse perfil mudou, mas lá nos 2 primeiros anos o perfil do secretário foi dizer, olha, nós não vamos mandar efetivo. Eu já vi entrevistas do governador aqui, né? Eu acompanho um pouco aqui, mas eu já vi em casos de Florianópolis e de outras cidades perdendo recursos, ele alocando os recursos para efetivamente onde tem problema apontado, problema diagnosticado, entendeu? Então aqui não tem um diagnóstico do problema, aqui tem reclamação só. Exatamente, entendeu? Então, por exemplo, o trabalho que o Tenente Lima desenvolveu junto com toda a corporação, é óbvio que diminuiu a estratégia, mas essa diminuição também é falta de que a população, olha,
teve um incidente aqui, aí os nossos ouvintes estão dizendo aqui, o pessoal não reclama porque não adianta. Realmente, não é que não adianta, não tem solução, não descobrem quem foi o assaltante, não descobrem quem está com fogo no seu carro, não descobrem, tudo bem, não descobrir é consequência. Mas a gente levar ao conhecimento da polícia, a gente fazer o registro disso, telefonar para a militar ir até lá, fazer o boletim que faz na hora, o militar faz na hora ali, fazer o boletim de ocorrência, isso entra na estatística. E aí o Tenente Lima, quando ele precisar sentar com o comandante dele e dizer, olha, eu não estou conseguindo 3 viaturas na rua, 2 viaturas na rua, por quê? Porque eu tenho que fazer as minhas escalas. Então, entre a escala, o meu efetivo, eu não tenho como cuidar das câmeras, do monitoramento, como botar a viatura na rua, como deixar um de plantão, tem o folguista, tem aquele que está de férias, tem aquele que por acaso se machucou. Então, ele não tem nem como cobrar um efetivo, né? Por quê? Porque realmente é aquilo que o seu Marcos disse, não tem indicador. E sem o indicador... Você, Elaine, falou muito bem aí, o Tenente Lima, por favor aí, né, se existe um índice não apurado, a gente sabe também que existe um trabalho todo seu e da sua corporação Sim. também que tem feito a diferença, que é reconhecido por todo mundo aqui, né, ninguém fala nada da polícia, só elogios à Polícia Militar, e eu tive a oportunidade de ver o teu trabalho, de dar uma olhada no teu trabalho, no teu critério de trabalho, na tua estratégia, né? E parabéns à corporação, né? Gente com vontade de fazer, né? Infelizmente para vocês sobra muita coisa, né? Porque vocês é o que são vistos na rua, né? Então segurança pública vira tudo coisas da... tudo a polícia, tudo né? da polícia militar, Exatamente. Né? Então vocês têm ombros largos, né? Mas o policial tem um sentimento de dever, de função social que é ímpar em todas as organizações, né? E parabéns pela corporação, parabéns por isso também, né? E aí, pessoal, é o seguinte, só mais uma coisa, né? Eu não sou especialista em segurança, nem nada, eu tenho uma impressão, eu tive passagens por segurança, eu fui também ex-militar do Exército, não cuidei especificamente de segurança pública, né? Mas uma coisa foi ventilado aí nessas peregrinações minhas aí, né? Foi ventilado a possibilidade de uma guarda municipal aqui, né? Então, assim, eu vou me atrever a só dar essa opinião do que eu acho, não da opinião do que o delegado tem que fazer, do que o promotor tem que fazer. É o que eu falei, as funções são essas, as atribuições são essas. A pergunta é se todo mundo está fazendo com amor e carinho e com dedicação isso aqui, né? Mas eu acho, é o seguinte, eu tenho uma visão de guarda municipal, eu tive envolvido com alguém que estava planejando guarda municipal, interagindo com a guarda municipal numa capital de São Paulo, que tem lá 11 milhões de habitantes, né? E assim, né? Primeiro é o seguinte, a função da guarda municipal, falar a guarda municipal vai ajudar nessa questão. A guarda municipal, pessoal, um guarda municipal, ele tem o mesmo poder de polícia que eu tenho, nenhum. Um guarda municipal é um cidadão comum, ele pode prender alguém em flagrante, assim como eu posso, como você, Elaine, pode prender alguém, como você que está me ouvindo pode prender alguém, mas não tem o dever de ofício de prender alguém, não é autoridade, né? Então, esperar que a guarda municipal vai sair prendendo gente na rua, abordando gente na rua, não vai acontecer, né? A guarda municipal, essencialmente, foi feita para cuidar de patrimônio público. Tem praça sendo depredada aqui? Não tem praça. Tem prédio público sendo depredado aqui? Não tem prédio público sendo depredado aqui, entendeu? Então, assim, botar a guarda municipal para falar que ela vai agir na segurança pública, é a mesma coisa que falar que vai contratar uma meia dúzia de pessoas para sair na rua prendendo em flagrante. Vai estar mais bem preparada? Vai tudo bem. Outra coisa, né? Eu falei com um especialista e assim, a guarda municipal, no iceberg de novo, é um iceberg, né? Cada guarda municipal que você vai encontrar na rua, para sustentar o trabalho dele, embaixo dele tem no mínimo mais 2 guardas. Então vamos dizer assim, se você vai montar uma estrutura de guarda municipal com 30 pessoas, na verdade você vai ter só 10 na rua.
porque os outros 20 vão estar em função administrativa, cobrindo folga, cobrindo férias, cobrindo licença. Então, assim, para contratar, para você ter 100 na rua, para ter, vamos lá, um número legal para a cidade aqui, vamos lá, uns 30, você precisa ter 90, empregar 90 guardas municipais, entendeu? Então, assim, eu não sei até que ponto isso aí é viável, é o momento, pode ser que venha a ser o momento, entendeu? No futuro, né? Quero acredito que, quero a Deus que não, entendeu? Na minha opinião, e eu conversei com alguns especialistas também, uma coisa boa que eu acho que eu já ouvi falar que está acontecendo aqui é o sistema de monitoramento. Sim, nós temos o BenTV aqui. Então, assim, ó, pra você ter uma ideia, eu falei com um especialista em monitoramento, né, que ele falou assim, eu perguntei, mas quanto custa uma câmera para colocar com um sistema na rua? Ele falou, olha, uma câmera, se eu chutar alto aí, uns R$2.000 por câmera, entendeu? Quantas câmeras de R$2.000? Vamos lá, se ela custasse R$3.000, com manutenção, com tudo. Quantos para pagar lá 30 pessoas numa guarda municipal por mês? Quantas câmeras você não conseguiria colocar na cidade? Bastante. E daí é o seguinte, a prefeitura quer usar, ou quer ter essa guarda municipal para fazer alguma coisa, nem precisa de guarda municipal. Pega lá uma pessoa, monta uma sala com monitoramento lá, bota 2 funcionários da prefeitura lá em turno de 24 horas e um soldado da PM lá para, né? Então a pessoa vai lá, olha lá, fala, olha, tô vendo um caminhão aqui, ô soldado, ô sargento, ô policial, dá uma olhada aqui que eu tô vendo um negócio diferente aqui. Aí o policial que tá lá na hora vai alertar a polícia militar sobre o que está acontecendo, entendeu? Então, assim, esse é um recurso, essa é uma prática que está sendo utilizada em várias cidades. A prefeitura está ajudando assim, entendeu? E eu acho que é uma coisa viável, né? Essas câmeras, por exemplo, quem não sabe, né? Eu também fiquei sabendo através do Lima também, tem alguns programas que identificam até que tipo de carro, que placa de que cidade que está saindo da cidade, dão um alerta, avisam. Então é todo um sistema de inteligência que pode ser feito, entendeu? Que funciona como se fosse 30 pessoas com 2. Né? Exatamente, né? A nossa ouvinte Luciana, mas Itapuá já tem guarda municipal? Está evoluindo, está tentando sair do papel, ainda não tem, está tentando sair do papel, mas não com essa proposta, né? É uma proposta ostensiva, uma proposta de rua. Né? Infelizmente. É um alerta que eu faço aí pelo que eu fui buscar de entendimento do que é uma guarda municipal, da função de uma guarda municipal, né? Existem exemplos bons, né? Eu conversei mais uma vez conversei com uma pessoa que comandou o policiamento de 4 milhões de habitantes em São Paulo, de vários municípios, entendeu? E ele me relatou alguns municípios que têm uma parceria muito grande com a Polícia Militar, mas são raríssimos, né? Eu tenho esse mesmo pensamento, né? A Guarda Municipal, ela traz um benefício, mas não para fazer o serviço ostensivo que a Polícia Militar faz, né? Com essa situação de fazer ronda de rua, fazer essa situação, né? Hoje, eu acredito que se houvesse condições, né, desses policiais, dessa guarda, né, puder estar no monitoramento, ele vai livrar pelo menos 2 pessoas, 2 policiais com poder de polícia. E o que acontece? Vai poder trazer para a rua mais uma viatura, quer dizer, por parcos os recursos humanos, mas a ajuda advinda de um monitoramento, mais as pessoas que vão estar ali treinadas e capacitadas para colaborar, vai fazer um melhor recurso, vai aproveitar o dinheiro investido. Essas câmeras hoje existentes do BenTV aí são já da administração anterior, né? Não são dessa, acredito que não foram instaladas outras, mas ela vai conseguir livrar os PMs que ficam lá presos, né? Que ficam monitorando ali dentro, vai sobrar gente para poder para a rua, né? Que é o trabalho da polícia, ela é treinada para isso, ela é capacitada para isso. Imagina você capacitar agentes, né, da guarda, quanto tempo isso demora? A academia de um policial militar, por exemplo, ela é demorada, ela tem todo um treinamento, né? Então você tem que ter o preparo para ter essa relação humana frente a frente, seja com um bandido de alta periculosidade, ou seja com uma pessoa de situação de vulnerabilidade de rua, drogada. Se você não tiver um bom preparo, imagina no que vai dar isso, né? Então, como a gente diz sempre aqui, não sou contra a guarda, eu sou contra a forma
que está sendo pretendida, Sim, né? sim. Que hoje para o nosso município ela realmente não é o melhor caminho. Vai ser um custo elevadíssimo e que talvez não traga o resultado esperado. Pelo né? menos é o que eu acho. Eu comungo desse mesmo que eu pensamento. acho, né? Se tiver vendido isso, se estiver sendo vendido isso para a população como uma forma de resolver o problema, a sinceridade não passa pela técnica, passa pela política. Passa entendeu? pela política. Então, assim, me desculpe, mas eu não acredito, né? Isso é uma opinião pessoal. Tá? A dona Juraci está dizendo, na minha opinião, a Guarda Municipal vai ajudar e muito na questão em Itapuá, principalmente se trabalhar junto com a PM. E se o consegue, já pode ajudar, então a Guarda Municipal será um bom reforço, já que foi dito que não vai aumentar o número de PMs efetivos. É aquele entendimento, né? Mas é assim, ó, você vai pegar gente que não tem uma especialização tão grande, vai tirar recursos da prefeitura, não é questão é assim, é de colocar o recurso certo no lugar certo. E assim, a função da Polícia Militar é essa, então vamos apoiar a função da Polícia Militar, vamos ajudar a Polícia Militar nessa função dela, entendeu? Não vamos substituir a Polícia Militar, ou querer somar com uma Guarda Municipal, somar a Guarda Municipal. Você não vai somar, você não vai ter do lado um soldado e um guarda municipal com a mesma atribuição, com o mesmo dever de ofício, com a mesma qualidade, não pessoal, por favor, mas com a mesma técnica, sem dúvida, sabe? Sem dúvida. Então, assim, não vai ser... Não é o melhor caminho. Não é ser um clone de um PM, de um policial militar. Não é um clone de um PM, né? Desculpa, é uma coisa com menos técnica e com uma atribuição que não é dele, entendeu? Tá? Então isso aí é um negócio para ser discutido, Sim, né? Existem especialistas em segurança pública, eu consultei né? Existem vários, que né? Exatamente, não pode nem se pronunciar porque já é um ex-comandante, entendeu? Já está de pijama, não tem função nenhuma. Mas assim, existem especialistas, existem exemplos no Brasil, né? Exato. Agora, a gente tem que pegar os exemplos no Brasil e fazer um apanhado de todos os exemplos, né? Não pegar um exemplo, por exemplo, que deu certo, que se alinhe com o pensamento de agora, né? E tornar esse exemplo uma verdade, né? Então, assim, quantas polícias, quantas guardas municipais do Brasil, quantas funcionam com poder de polícia ou atuação direta na rua, que deu certo, e quantas atuam no apoio, né? Quanto custa, quanto... Não é raro você ouvir na mídia nacional aí, na mídia, né? Guarda subiu o morro, a militar teve que ir lá resgatar, porque... Florianópolis, esse tempo aí atrás, tiveram que resgatar a guarda municipal que foi lá fazer o quê? Não é o trabalho dele, né? Não que ele não possa fazer, mas ele não tem o treinamento e o preparo. Seu Marcos, seu recado final para os nossos ouvintes. Trouxemos o senhor aqui justamente para explicar para a população que não foi buscar o prefeito a solução de trazer sua geladeira de volta. Não. Foi buscar um ideal de saber o que os nossos órgãos estavam pensando em conjunto para solucionar o problema. Exatamente. E para nossa infelicidade, o que parece, os órgãos não estão se conversando. E esse foi meu sentimento. Se eu tiver errado, por favor, me fale. Vai me aliviar, entendeu? Vai saber que existe um sentido de corpo, né? Que a prefeitura, por exemplo, que os órgãos estão atrás do bem-estar da população, né? Não atrás de cumprir um dever de um compartimento. Eu, Polícia Militar, eu, Polícia Civil, eu, Ministério Público, eu, Judiciário, eu, Prefeitura, entendeu? Não resolve nada. O bem-estar é todo mundo junto, né? Então, se não se conversa, por favor, se conversam, entendeu? Não é... Isso ninguém é polícia, ninguém é prefeito, ninguém é nada. Todo mundo é junto a alguma coisa, entendeu? Então se juntem, né? Trabalhem para a população, né? Trabalhem em prol da população, né? E assim, ó, a minha geladeira, o meu negócio não vai voltar mais, né? Apesar que eu tenho um sentimento muito
ruim comigo, né? Porque eu não acredito que um cara que carregou 2 vezes na minha casa, vai ficar andando para Curitiba com a minha geladeira, para Joinville com a minha geladeira. Eu acredito que isso aqui tá aqui em Itapuá, entendeu? Infelizmente. Alguém comprou isso, né? Alguém comprou, né? Então, infelizmente. Mas assim, o recado final que eu dou é o seguinte: órgãos públicos, Prefeitura Municipal, Ministério Público, Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, se unam, se conversem, né? Vocês são importantes juntos, né? Separados não são nada, vocês estão divididos, né? Então, vocês estão divididos, o próprio bandido adora quando vocês se dividem, né? Porque não tem uma força maior. E população, denuncie, registre, coloque o pontinho vermelho no mapa lá, dizendo que aqui aconteceu alguma coisa. Daí o prefeito, o delegado, o comandante da PM vai lá e fala assim: olha, nós estamos fazendo um trabalho, não sei o quê, mas olha, tem isso acontecendo, a gente não dá conta. Né? Ninguém vai falar assim: ó, eu estou fazendo um mau trabalho porque tem um monte de pontinho acontecendo. Não é isso, vai mostrar que falta recurso, que falta um olhar para a cidade, entendeu? Né? Que está fazendo o que é possível, mas falta um olhar maior para a cidade, né? Então, muito obrigado, desculpa aí se eu passei uma impressão de grosso, de uma pessoa impertinente, ou sei lá qual que seja o adjetivo, né? Eu fiz isso sem esperar ter a repercussão que teve aí nas redes sociais, e nem sabia que existia uma rádio com essa preocupação aqui também, né? Então fiz isso sem intenção nenhuma, a intenção foi realmente berrar: socorro. Né? Na placa que eu fiz, socorro, está escrito lá, socorro. Eu quero vir para cá, eu quero encontrar minha casa em ordem, eu quero que os meus filhos venham para cá, meus netos no futuro venham para cá também. Eu quero continuar amando essa Itapuá do mesmo jeito que eu me apaixonei por ela da primeira vez que eu tive aqui há mais de 20 anos atrás, né? Então, pessoal, muito boa noite. Desculpa alguma coisa, né? As autoridades, aos técnicos, à prefeitura, se alguma coisa que eu falei aqui pareceu assim uma intromissão, alguma coisa desse tipo, me desculpe, a intenção não é essa, né? E muito obrigado aí pela abertura, Elaine. Né? Nós que agradecemos aí o senhor explicar, isso é importante para a população que acompanha, que nos acompanha na rádio, que nos acompanha no blog. Sim. E saber que o intuito não foi chamar a atenção para fazer... Nenhuma. Se fosse chamar a atenção, eu teria até me maquiado para fazer, eu teria me preparado. A intenção realmente era saber, como cidadão, que se preocupa, né? A mesma preocupação que nós, enquanto mídia, enquanto a doutora, enquanto blog, tem com a segurança da nossa cidade, que todos precisam trabalhar, que a rede precisa funcionar. Sim. E nessa rede, uma das peças mais importantes somos nós, cidadãos. Exatamente. Que precisamos levar ao conhecimento dos órgãos competentes para que eles possam fazer o trabalho deles, e automaticamente nessa cadeia toda que sai da militar, vai para civil, da civil para o promotor, do promotor para o juiz, do juiz para pegar o bandido, depois ele volta na gente, é saber se tudo isso correu bem e deu resultado, ou se ela não correu bem e nós tivemos que fazer o quê? Olha, não está funcionando. Exatamente. Né? Nós estamos com um índice muito alto, não está funcionando. Ou o nosso índice estava tão alto e funcionou que ele reduziu. E quem vai sentir essa redução é você, cidadão, é você pai, é você mãe, é você criança, é você jovem, né? É os nossos policiais, é a prefeitura, é a civil. Então, a ideia hoje passada é: conscientize-se você, cidadão, que nós temos que levar ao conhecimento da autoridade competente um assalto, um arrombamento, uma bicicleta, para que a gente possa depois ter uma leitura dinâmica disso e cobrar das autoridades. Exatamente. Algo realmente que seja feito com efetividade. Exatamente. Senhor Marcos, obrigado, o espaço está sempre aberto para o senhor. Olha, muito obrigado, eu espero aqui voltar aqui para tecer elogios aí, para falar que Itapuá está tomando um outro rumo, que essa situação está sendo amenizada, né? Sinceridade, eu espero vir aqui falar de gente feliz, não de um monte de gente triste que eu encontrei aí com problema de segurança, comerciantes temerosos aí por estar circulando no Itapuá essa imagem de segurança, entendeu? Eu espero realmente voltar aqui para compartilhar com todo mundo aí uma nova Itapua, e seremos muito felizes se o senhor vier compartilhar com a gente essa ideia, tá bem? Muito obrigado. Obrigada, viu? Até logo.
voltando aqui aos nossos assuntos da semana, né? Vamos falar um pouquinho agora, depois da segurança, acho que todo mundo aí captou a mensagem, né? Não conseguimos ler todos os nossos comentários aqui, mas a Isabel disse aqui, ó, o senhor não precisa pedir desculpas, suas palavras foram sensatas e perfeitas, obrigada, precisamos de pessoas com pensamentos assim. A Cátia Eliane disse assim, sensatas suas colocações, já passamos por essa situação e realmente todos precisam fazer a sua parte. Então, o recado, tá aí, a intenção era tentar falar com todos os órgãos para saber se também podia ajudar. Sozinho ele acabou identificando que um dos maiores problemas é a falta de registro das ocorrências, para que o indicador seja realmente o mais próximo da realidade, para que o tenente possa cobrar, para que o prefeito possa, como autoridade política, também cobrar do governo do estado, porque politicamente ele tem que cobrar a parte dele, como o tenente tem que cobrar a parte do seu coronel responsável. Mas todos têm que trabalhar, e nesses todos nós estamos no meio deles, porque, querendo ou não, somos os primeiros atingidos e somos os últimos atingidos nessa escala também, porque se o bandido não for preso, a gente vai ser atingido de novo, né? Então o trabalho está aí, o recado foi dado, acho que serve de conscientização, então vamos lá. Passa pro vizinho, passa pro primo, pro amigo, pro pai, pro filho, e assim, ó, olho vivo no vizinho. Passou, tá diferente, arrombaram, não arrombaram, nós temos muito veranista por aqui, mas tem uma presença estranha, vamos lá, vamos chamar a polícia tá aí para atender a gente. Beleza, pessoal? Então vamos falar um pouquinho de Câmara de Vereadores, né? Vamos dar uma notícia aqui que foi uma aprovação silenciosa durante a reunião dos vereadores na segunda-feira, né? A sessão tramitou com muitas moções, né? Houveram tantas moções, houve lá um início de uma suspensão de leitura das correspondências, porque havia algo ali sobre depois, né, foi explicado que não foi a pedido de ninguém, né, foi para se tentar transformar a reunião numa reunião mais rápida. Mas as leituras são obrigatórias, né? Então tinha lá uma cartinha sobre uma cessão de servidor público para um convênio com a Associação de Câmaras Legislativas para o servidor ir lá para o Timor-Leste, né? Isso foi lido rapidamente ao final da reunião, foi comentado e está na pauta de segunda-feira. O nosso presidente nem está aí na cidade, mas ele já assinou o decreto. Inclusive a gente vai comentar disso, porque esse decreto traz umas aberrações jurídicas que são assustadoras, né? Mas a gente vai comentar disso na segunda-feira. Mas o que chamou a atenção realmente foi a revogação daquela famosa lei da saúde. Todo mundo se lembra daquela lei que deu o que falar, né, nas questões daquela emenda que evitava qualquer melhoria dentro da estrutura do PA. Todo mundo aí se lembra dela, porque afinal de contas apanhamos muito, né, aqui tanto na rádio quanto o seu Eloy, o Ivan, né, apanhamos aí feito cachorro de japonês, né. E para nossa surpresa, como a gente havia avisado, todos aqui se recordam, né, eu alertei muito de que chegaríamos em setembro e não poderíamos fazer o quê? Renovar os médicos do PA, que a população ficaria sem médico. E para nossa surpresa, não é que realmente nós estávamos certos, a população vai ficar sem médico ou revoga a lei. E aí o que aconteceu? Tiveram que revogar a lei. Então a lei foi revogada na última segunda-feira, né? Depois de todo aquele bauê, depois de placas, depois de pararem de trabalhar, depois de áudios ameaçadores, depois de toda aquela lambança, né? A lei foi revogada, né? Tiveram que olhar, ver a caca que fizeram e acabar com o problema revogando a lei. Independente dos discursos, né, que foram feitos ali na votação, a gente vai economizar a garganta hoje, mas provado ficou que nós estávamos certos com relação a tal emenda. Porque se nós estivéssemos errados, ela não seria revogada, né? Então fica a dica.
E falando em cacas, hoje foi dia da caca do vice-prefeito. Hoje teve um evento na cidade. Você foi lá, Marcelo? Eu fui lá fazer uma matéria? Vamos fazer uma matéria com os homens lá. Foi? E aí, tava lá, um evento do Porto, né? Conta um pouco pra nós aí. Um evento bacana, eu quero mandar um super abraço pro Vernei Serafim, que foi o anfitrião, seu Vernei. Um abraço pro anfitrião. Tava lá o Cássio, tava representante aí de vários setores, né? O pessoal falando sobre a Mata Atlântica, muitas autoridades, inclusive uma das autoridades foi lá, o nosso vice-prefeito. Carlos. Então, eu não estive presente, felizmente não foi possível a minha ida ao evento, né? Mas o evento foi um evento referente ao meio ambiente, né? Preservação da Mata Atlântica. E ao que parece, né? Durante as manifestações do evento, o nosso nobre vice-prefeito não gostou de não ser a estrela do evento, né? Não gostou de ser o popstar do não ser o popstar. Afinal de contas, o evento é do Porto, o evento foi feito para a cidade, para discutir um problema, para passar, né, para a população os programas que o Porto faz. O Porto, não a prefeitura. Afinal de contas, nessa cidade, tudo que é feito, que os outros fazem, vem lá um logo de apoio, né? Apoio da prefeitura municipal. Ela não faz nada, mas ela bota logo dela lá, né? Não interessa. Então, ele se levantou, usou lá as expressões, né? O evento era o Fórum Itapuá do Amanhã, o valor da Mata Atlântica, né? E teve a participação da ADEA, né? Que é o Vernei, a gente já falou aqui, um grande abraço pro Vernei e toda a equipe técnica que faz parte dessa grande entidade aí. E aí, que é com a parceria com o Porto, né? E aí parece que o Cássio, né, o nosso presidente, um grande abraço, Cássio, um cara educadíssimo, polido ao extremo, né? Nossa, o cara é um gentleman, né? Então ele falou compassadamente, explicou, falou sobre o evento, falou sobre a falta de investimento, falou sobre, né, os pontos, e parece que esses pontos, né, falou a verdade. E parece que a verdade não agradou muito o nosso vice-prefeito, que se levantou e revoltado, né, colocou que estava realmente muito entristecido com a falta de não ter sido convidado pro evento. Só lembrando aqui, doutora Helena, que o Cássio, o tema que ele foi abordado, ele teve 30 minutos para expor. O tema dele era o Porto Itapuá e sua contribuição socioambiental para nossa cidade. Então ele estava dentro do tema. Então ele estava dizendo o que o Porto faz para nossa cidade, né? Então o que acontece? O vice parece que não gostou muito de ouvir, né? Porque realmente... E sem contar que o vice chegou atrasado também, né? Além de senta atrasado, chega, quer sentar na cadeirinha da janelinha e ainda quer fazer festinha, né? E aí parece que ele se levantou, pediu a palavra, falou o que quis, né? Como sempre, criticou porque não foi convidado, criticou porque tá correndo a ZE lá na Câmara e isso deveria estar sendo comentado. Peraí, a ZE tá correndo lá na Câmara, alguém chamou o Porto para discutir a ZE? Não, né? Vocês nem fizeram o processo da ZE direito, né? Tinha que fazer todo o processo, chamar uma audiência pública. Não foi feito nada disso, né? Vocês fizeram do jeito que Deus manda, né? Do jeito que Deus quer, né? E tá lá na Câmara agora para fazer a votação. Então, o senhor falou lá do prêmio que vocês ganharam, né? Vocês falaram que ganhou, né? Ganhou. Até todo município ganhou, né? Todo mundo ganhou o prêmio, né? Então tá. Não vai me dizer que o vice foi pra Amazônia pagar fogo. Ele queria, Luiz Gustavo, eu acho que ele queria ir lá para a Amazônia, né? Ele queria ir lá no Congresso do Fogo, mas não deu certo, né? Ele preferiu ficar aqui para apurrinhar o evento do Porto. Aí, o que acontece? Deselegantemente, né? Não faltou argumento, né? Vaza. Então, falou o que quis, falou as bobagens que quis, né? Falou que estava chateado, falou que Itapuá faz muito, a prefeitura faz muito pela cidade. A gente vê mesmo, ninguém corta árvore, ninguém constrói, ninguém faz nada, não sai licença, não, né? Ninguém realmente faz muito pela cidade, ninguém faz absolutamente nada, né? Então, o que acontece? Ele falou, né? Depois agradeceu, deu o microfone. Quando, né, o Cássio foi lhe responder,
né? Como falta argumento, levantou, virou as costas e foi embora. Deselegantemente, deixou a reunião e as pessoas, né? Talvez não era possível responder, porque faltaria certamente argumentos e provas do que realmente Itapoá está fazendo a nível de executivo pelo nosso meio ambiente, né? Então, ele vazou da reunião, né? Vazou do evento e deixou lá as pessoas, né? Com cara de, meu Deus, que é feio, né? Então, ficou feio pra ele, que não fosse, né? Que não fosse. Ficou feio. Que não fosse. Só sai no loteamento do nascimento. É isso aí. Então, antes não fosse, para não ficar muito feio, né? Antes não fosse. Porém, já que foi, né? Fazer-se o quê? Mas foi o fiasco da semana, né? Doutora Elaine, pontualmente 21 horas, falando isso hoje, o programa, né, ficou curto, nós conversamos com o seu Marcos, curto, né, mas foi muito importante, foi importante a presença do seu. Vamos lá então quem que vai levar a estrelinha, doutora? A estrelinha eu acho que vou dar pro seu Marcos, né, a estrelinha hoje vai pro seu Marcos, um cidadão, teve a coragem. Sem nenhum, viu, doutora, só frisando bem que o seu Marcos não é candidato a prefeito, a vereador, nada, é um cidadão reivindicando seus direitos. Exatamente, ele procurou todos os órgãos, né? E a gente procurou ele depois do ocorrido, né? Publicamos, demos publicidade à ação dele. Ele recebeu muitas críticas, como recebeu muitos elogios também. Mas é importante a gente trazer. Nosso programa sempre foi muito preocupado. Nós sempre aqui discutimos segurança pública, procuramos sempre auxiliar a polícia, né? Procuramos sempre ajudar no que é possível. Estivemos em Florianópolis, sabemos da dificuldade da falta de efetivo, sabemos das competências exclusivas de cada um. Óbvio que a prefeitura não tem responsabilidade sobre o efetivo, né? Como o Estado tem responsabilidade também, não está fazendo. Mas o que ocorre? Foi importante trazer, e ele se propôs a vir, a conversar, para mostrar realmente que a intenção dele não era lá fazer barulho à toa. Ele não foi lá, ele queria conversar com quem gere a cidade. Para quê? Para saber, olha, eu sou cidadão, eu tive na Polícia Civil, eu encontrei essa dificuldade, eu tive na Militar, eu encontrei essa dificuldade. Qual a dificuldade que o município está tendo? Ele queria ser acolhido. Ele queria ser acolhido por aquele que representa a cidade, por aquele que tem na mão o bastão da cidade. E ele estava lá... Né, doutora? Ele só queria uma gentileza de sentar, conversar e pronto. Tudo bem que não tem tempo, mas tem tempo para bater papo em outro lugar. Poderia ter atendido, estava lá, né? Então, perdeu a chance de mostrar para a população que realmente você representa a nossa população. Então, falar que a gente critica vocês demais porque somos apenas oposição, vocês criam um problema para vocês mesmos, porque não era necessário. E você vê que ele disse, ele não foi lá e não foi atendido. Ele não foi atendido na primeira e não foi atendido na segunda. E o desespero chegou no ápice. Antes todos tivessem atendido ele como atendeu o Tenente Lima. Parabéns, Tenente Lima, mais uma vez, né? Como sempre, né, doutora? Como sempre, né? A corporação, todos, os meninos, parabéns, né? todo mundo, todos. sem chance. Então, a estrelinha vai para o cidadão, óbvio, né? Que veio aqui. E eu quero ver o fiasco da semana. Veio pedir a conscientização de cada um de nós. Para quê? Para que a gente registre os nossos boletins de ocorrência. Registro do vizinho, registro o nosso, e que a gente tenha consciência de fazer a nossa parte. Então, isso é muito importante para todo mundo saber, né? E colaborar. Isso eu acho que é o mais importante. O Carlos Eduardo está dizendo aqui, Inho para prefeito. Quem é o Inho? Ah, meu Deus. O Vanderlei, só sai loteamento Opa, já falei. Se bandido fica intimidado com a polícia militar, vai ficar com a guarda municipal, até parece. Pois é agora, né? Então, aí o fiasco da semana, né? Vai para 3 hoje. Eu queria até saber, eu vou abrir um quadro novo para a próxima semana. Tá. Quem fizer 3 emendas no projeto vai ganhar a música. Vamos lá. Cada projeto do executivo que tiver 3 emendas vai ganhar a música, né? Beleza. Então, o primeiro fiasco vai para a vereadora Janaína, que teve que engolir o sapo da caca que fez e votar favorável à retirada e revogação do projeto. Não era ela que é do povo? Então, agora, então, para não ferrar com o povo, né, tu teve que ver a caca e recolher a caquinha, botar no saquinho e levar para casa, né?
O outro fiasco foi o vice, né? Que fez uma lambança com o representante público no evento do Porto de maior expressão, né? KKKKK, nhaca, nhaca, nhaca. E o terceiro fiasco da semana vai, né? O trio, né? Vai pro prefeito Marlon Neuber, que perdeu a chance de atender um cidadão que queria apenas ser acolhido, conversar. Veja só, nós conversamos com ele aqui. Pra ele que tá fazendo média nas redes sociais, perdeu, né? De fazer a graça. Tá vendo? Tá vendo aí, ó? Viu aí, ó, o recadinho tá dado. Não adianta fazer vídeo lá no tijolinho, lá, com capacetinho, com carinha da construtora, com o engenheiro a tiracolo, mostrar assim lá por cima o vídeo que o pavimento é novo, sabe? E aí eu não sei quem é o vereador que passou lá da oposição. Né? Diz ele que teve um vereador que passou lá fazer oposição, lá dizer que os bloquetes eram usados. Gente... e aí ele manda recadinho. Não adianta vir aqui a oposição falar que o bloquete é usado e mostra o bloquetinho. Tá bom, tá bom. Explica pra nós como é que vai sair essas rodovias. Se fosse a Cissa Ramos, tudo bem, né? Se fosse assim, você ia chamar de politiqueiro, né? Mas sabe Deus. Inho é pra ser o rapaz da mala preta que anda pela cidade. Olha! O fiasco é do vice. Então, o fiasco é triplo essa semana. São 3. O prefeito, o vice-prefeito e a líder do governo. Nossa, né? Fechou o repolho, então. Vai fechado o índice. As estrelinhas dessa semana eu dou pra semana que vem, porque aí teve uns projetos bem bons aí. O Garoto Prodígio botou um projeto lá que vai dar um corte no pescoço do prefeito. Duvido que passe, mas vai proibir inaugurar a obra no ano de eleição. Não vai funcionar. Gente, semana que vem o programa começa às 8. Vocês me desculpem que eu coloquei 19h30, mas começa às 20, tá? Porque tem o pessoal anterior, a gente tem que trocar o estúdio. Então tá crescendo, né? Isso é evolução, é sucesso. Vamos crescer, não tem problema. Então sexta que vem começa às 20. Fiquem com Deus, bom sábado, bom domingo e aproveitem bem o fim de semana. Até sexta que vem. Até mais, pessoal. Boa noite a todos.